Vamos lá para mais uma aula de gases. Aqui nessa aula, a gente vai estudar um pouco como que é o comportamento de um gás em relação à sua temperatura, pressão e volume, tá certo? Então, aqui nós temos um simulador. Nesse simulador, o que vocês vão observar aqui, ó? Nós temos um medidor aqui de temperatura. Tá? Essa letra K representa temperatura em Kelvin. E aqui tem um medidor de pressão. E ela está sendo medida em ATM, que são atmosferas. Tá? Então vamos tentar olhar um pouquinho aqui. Ó. Sendo essas partículas gases, né? O que será que a temperatura representa aqui nessas partículas, tá? Lembra que na nossa aula a gente falou muito de temperatura, uma grandeza de agitação das partículas. Então, temperatura está ligada à agitação dessas partículas aqui, ó. Então, se aumentar a temperatura, vocês vão ver que lá o medidor de temperatura está subindo, e aí a agitação das partículas também vai aumentar. Tá? Então a agitação das partículas está ficando mais intensa. Aí eu vou diminuir a temperatura. Naturalmente, a agitação tem que diminuir. Tá certo? Vamos lá para uma outra grandeza aqui, ó. Não sei se vocês perceberam que a pressão também ele se comporta muito próximo com a agitação. Tá? Então, o que seria essa pressão? Né? A pressão, fisicamente, é entendida como a quantia de força que é feita sobre uma superfície. Então, basicamente tem a ver com a colisão das partículas na superfície. Então, ó, olha só, diminui mais a agitação, vocês vão ver que ela bate menos, a pressão diminui mais ainda. Então, ó, vou diminuir mais aqui a temperatura, a agitação das partículas vai ficando menor, e aí eu vejo que tem menos colisões com a parede. Então, vocês já sabem o que vai acontecer. Se aumentar a temperatura, a pressão naturalmente vai aumentar, tá certo? Então tá tranquilo até aqui. Agora vamos ver mais uma outra medida aqui, ó. Se eu mexer com o volume, olha só, se eu diminuir o volume, o que vocês acham que vai acontecer com a temperatura? Aí eu gostaria que vocês observassem também a pressão. Olha só, temperatura 172, diminui o volume, a temperatura rapidamente vai aumentar. E aí a pressão também, vocês vão ver que, ó, ela também está aumentando, ó. Né? Aumentou o número de colisões, pressão também vai aumentar. Aí se eu diminuir aqui, ó, né, deixar bem pequeno o volume aqui, ó, quer dizer, bem ao contrário, né, aumentar o máximo possível o volume aqui, ó, vai diminuir o número de colisões, pressão vai cair, temperatura vai cair aqui, ó. Tá? Então vocês conseguem visualizar aqui, ó, aumentou a temperatura, aumenta a agitação, aí ela aumenta a temperatura, né, aumenta a pressão, porque vai aumentar o número de colisões. Se eu diminuir volume, como que a gente consegue meio que explicar isso aqui, ó? Né, como as partículas ficam confinadas num espaço menor, a colisão vai ficar mais intensa aqui. E aí ela vai aumentar a pressão. E aí o que vai acontecer? As partículas também têm menos espaço aqui, então elas vão colidir entre si com mais intensidade. Então a temperatura vai aumentar aqui, ó. E aí, para finalizar nossa simulação aqui, ó, olha que vocês gostam de ver o que acontece aqui, ó. Né? E acabou a nossa aula aqui.